todos. Eu agradeço o convite que me foi feito e eu fico bastante feliz de poder ver uma cidade como Colônia ter um grupo, né, que com toda certeza é um grupo empenhado, é um pessoal que realmente quer alcançar o objetivo não só do estudo, né, como do aprimoramento. Sim. Né? E isso é muito bom. Eu fico extremamente feliz. Às vezes a gente vai numa cidadezinha ou outra, né? Igual, por exemplo, esse mês eu ainda vou em Mirassolândia. Quando eu vou em Mirassolândia eu lembro muito do Sebastião Bastos, lá do Kardec. Foi uma criatura abençoada, né? Aliás, ele faz parte desse tema que eu vou falar, que nós vamos fazer alguns comentários sobre a verdadeira propriedade, né? O que nós levaremos dessa vida. E o Sebastião Bastos, uma determinada época, com todo respeito a ele, né, que já é desencarnado, ele tinha uma propriedade grande ali perto de Mirassolândia e um dos empregados pleiteou, estava para se aposentar, né, pleiteou uma parte, ele ia deixar de trabalhar para ele, pleiteou uma grande parte lá, aliás, muito acima do que era por lei merecido. Mas ele falou, não tem problema. Se você realmente acha que você merece, você trabalhou uma vida inteira por mim, eu vou dividir minha propriedade e você vai levar a tua parte. E ele vendeu. Ele pegou, repartiu e passou para o funcionário. Quem de nós teria essa condição, né? Esse desapego? Mas eu pergunto para vocês, o que seria a verdadeira propriedade, né? Nós temos uma certeza, quando nós reencarnamos, nós temos a certeza de que um dia nós vamos desencarnar, né? Nós não somos espíritos eternos, nós somos espíritos imortais, né? Imortais. E eterno é aquilo que não teve começo. Nós tivemos um começo, né? Nós somos de criação divina, um princípio inteligente que começou desde lá de trás, o aprimoramento, a reorganização, e hoje nós estamos chegando na era do pensamento, né? Segundo Chico Xavier, em 2047 o relógio vai passar dos 180 graus, quer dizer, o plano de expiações e provas, né, do qual nós vivemos, já vai passar como maior parte como plano regenerativo. Quer dizer, nós vamos ter mais bem dentro de nós do que a própria influência do mal que nós ainda causamos na nossa vida, na dos outros e no nosso planeta, na nossa sociedade, né? Então, o que seria a verdadeira propriedade, né? Qual o objetivo de nós estarmos encarnados? Pois Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, nós viemos a esse planeta para o nosso aprimoramento moral. Nós devemos utilizar os recursos materiais para nos aprimorarmos moralmente, nos melhorarmos interiormente, né? Então, o que realmente tem sentido na nossa vida, em nosso viver? Nós temos depositado confiança nas coisas certas? Será que nós temos depositado confiança naquilo que realmente irá nos interessar para as vidas futuras, para a nossa verdadeira vida? Né? Então, se nós retornarmos a 2000 anos atrás, né, quantos apóstolos morreram, né? A história do cristianismo fala do sacrifício dos mártires, que eles desencarnavam com alegria. Mas hoje, no mundo social que nós vivemos, nós não precisamos nem do sacrifício, nem do holocausto do mártir, nem do sacrifício da vida. Nós precisamos sacrificar algumas coisinhas que nós trazemos dentro de nós. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, onde está a verdadeira propriedade? Onde ela vai se situar, né? Havia uma princesa que ela tinha os olhos cor verde esmeralda. Vocês estão me ouvindo? Ela tinha os olhos cor verde esmeraldas e os seus cabelos brilhavam na cor dos trigais maduros. E a todas as noites
ela chegava nos seus aposentos, ela abria a janela do seu quarto, olhava todas as estrelas do firmamento e falava para si própria: meu Deus, como eu sou rica, né? Tenho essa grande propriedade, tenho tantos empregados que me obedecem, tenho este lindo castelo. Fechava-se a janela e entregava-se ao sono. Mas mal sabia a princesa que naquela noite a espiritualidade maior lhe reservara um passeio ao plano espiritual. Então, logo que ela pegou no sono, uma equipe de espíritos amigos vieram e retiraram-a do corpo através de passes magnéticos. E a princesa acordou num mundo brando, sublime, calmo, onde ela se sentiu bem, onde ela nunca tinha visto, nunca tinha passado. E ela começa a caminhada ao lado do seu protetor, e ela vai admirando a paisagem, se sentia muito bem, e ela se vê à frente de um castelo, onde ela chega e pergunta, né? Meu Cicerone, a quem pertence este castelo, né? E ele, com aquele ar de pacificação, de equilíbrio, né, sublimado, ele fala: minha princesa, este castelo pertence ao seu jardineiro. Mas não é possível, ele é um homem tão pobre. Princesa, é bom que saiba, ele é um homem pobre materialmente, mas é um homem rico de virtudes, é um homem que tem respeito pela natureza, pelos animais, tem um extremo respeito pelos semelhantes, e além do mais, ele tem uma mãe que ele cuida há quase 30 anos e separa pequena quantia do seu pequeno salário para comprar remédios, alimentos e levar aos menos favorecidos. A princesa ficou, né, um tanto duvidosa interiormente, né, comigo pasma, mas ela continuou a caminhada. Continuou a caminhada e foi surgindo uma grande dúvida no interior da princesa, né? E o clima foi se tornando mais nebuloso, mais grosseiro, e de repente ela se vê à frente de um casebre e ela chega e pergunta, né? Pergunta com um pouco de melancolia dentro de si, né? Meu protetor, a quem pertence este casebre, né? Minha princesa, este casebre é seu. És o que tem se construído aqui em cima. Mas não é possível, né? Eu sou tão rica, tenho um grande número de empregados, tenho um lindo castelo, uma grande propriedade. É bom que saiba que os bens aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se faz. E além do mais, minha princesa, você não tem sabido viver com dignidade, não tem respeitado a natureza, os animais, os seus semelhantes. Nunca utilizou o seu tempo em benefício dos que sofrem. E a princesa, né, foi se tornando melancólica, e ela caiu em pranto. Caiu em pranto, mas o protetor, né, seu espírito protetor, lhe dá todo o apoio, vira para ela e diz: volte, princesa, né? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. E a princesa volta ao corpo físico e acorda na manhã seguinte. Ela acorda na manhã seguinte um pouco confusa. Ela vai à janela, abre a janela, mas pela vez primeira ela já pôde sentir o sol, sentiu o vento nas suas faces, pôde enxergar alguns pássaros que voavam, né? E ela vira para si e diz: poxa, eu sonhei com o meu jardineiro, eu preciso conversar com o meu jardineiro. E ela desce a escadaria do castelo e pela primeira vez ela cumprimentou alguns serviçais. Ela dá a volta no castelo e vai em direção ao jardim. E lá chegando no jardim, ela se depara com um velhinho, um octogenário, né, cuidando das suas plantas. E ela chega, observa, o velhinho observa e pergunta, né? Meu jardineiro, o que devo eu fazer para mandar tijolos de luz na construção de minha morada celeste no plano espiritual? Oh, minha princesa, não é tão difícil, né?
E os dois pegam, sentam numa muretinha embaixo de uma árvore, naquele jardim, e começam uma conversa, né? E naquele momento, aquela princesa, ela se tornaram uma aluna daquele jardineiro que se tornaram um professor. Minha princesa, quantos pés você tem? Tenho 2, é claro. Né? E quantos pares de sapatos você tem? Tenho mais de 150. Quantos vestidos você tem? Tenho mais de 200. Pois eu conheço a tantas meninas que calçam e vestem o seu número na favela, que vivem aos trapos e farrapos, por não ter o que calçar, o que vestir, né? Vem, minha princesa, eu vou lhe mostrar o que é a vida, né? E lá vão os dois recolhem remédios, alimentos, doces, né? Roupas, e vão à favela. E lá chegando, a princesa teve uma grande surpresa, porque aquelas crianças maltrapilhas, né? Elas vêm correndo, todas sujas, elas vêm correndo ao encontro do jardineiro. E elas fizeram uma grande festa para o jardineiro. Porque na realidade o jardineiro ali era a presença do amor. Mas a princesa não desiste. Ela vai à luta e distribui um doce aqui, um alimento acolá. E quando ela menos espera, ela se encontra sentada no chão, com uma criança no colo, escutando as palavras evangélicas do jardineiro, que falava da paz, do amor, da caridade, que falava de Jesus. E pela vez primeira ela se sentiu igual aos outros. E naquela tarde, a princesa já retornaram tanto que transformada ao seu castelo. E lá chegando, cumprimentou os serviçais, que até acharam que ela havia ficado louca. E assim, semana a semana, mês a mês, aquela aluna e aquele professor, né, iam levar alimentos, iam levar a doação material e também a doação da caridade moral. Iam levar o tempo, a palavra, o amor, o reconforto. E por muito tempo fizeram esse trabalho. Até que o jardineiro viera a desencarnar. Mas a princesa, pelo professor que teve, né, ela continuou a doar-se, a doar o tempo, e foi se transformando aos poucos. Até que um dia ela também se ingressara no plano espiritual, né? E por sua surpresa, a princesa, logo aos primeiros passos, ela pôde recordar que aquele sonho de muito tempo atrás, na realidade era real. E ela se viu naquele clima, né, etéreo, leve, abençoado, luminoso, ao seu lado, o seu protetor, e ela se vê à frente de um castelo. E do lado do castelo do jardineiro havia um outro castelo, e ela pergunta, né, meu protetor, a quem pertence este outro castelo? E ele, com ar de muita satisfação, né, ele fala com muita satisfação, com que te digo, minha princesa, que este castelo é seu. Este castelo fora criado pela tua transformação moral. Então, assim como a princesa foi transformada por um jardineiro, Maria de Magdala foi transformada por Jesus com uma simples conversa. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até a casa de Simão Pedro, e lá chegando ela foi barrada pelos pescadores, né? Mas Jesus estava bem em frente à porta, lá no fundo, e ele fala em voz alta: Maria, eu te esperava, né? Ela cria coragem, ninguém pediu, e ela entra, né? Ela entra e começa aquele diálogo enternecedor com Cristo, né? E ele vira para ela e ele fala: Maria, quero que sejas a mãe da sociedade. Mas Senhor, sabe a vida que levo, sabe que não posso ter mais filhos. Maria, eu quero que sejas a mãe dos que sofrem. E ele estava em frente a uma janela,
E lá da janela, Jesus aponta uma casa em ruínas, que havia toda cheia de trepadeiras com flores, né? E ele diz para Maria: vê, Maria, né? A bondade de meu Pai é tão grande que Ele permite que as flores cresçam entre os escombros. Eu pergunto para vocês, quem que é aquela casa? Somos nós. Nós já temos um pouco de bem dentro do coração. Nós já temos muitas coisas boas, né? Mas nós ainda temos o íntimo em ruínas, né? Porque nós desentendemos com o parente, com o vizinho. Muitas vezes não aceitamos uma prova física de uma enfermidade, né? E muitas vezes não aceitamos a nossa vida. Alguns não aceitam a pobreza, alguns abusam da fortuna, né? Então, eu pergunto para vocês, o que significa o patrimônio material para nós, né? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, meu livro está um pouco engraçado. No livro Vinha de Luz tem uma lição que se chama Somos de Deus. É a lição 84, né? O Emmanuel diz assim: todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos a nós mesmos, enriquecendo o nosso próprio valor. Porque se o dinheiro movimenta o sangue do organismo social da sociedade, né, a prática do amor, a prática do espiritismo, a prática do cristianismo redivivo é a que movimenta a moeda do enriquecimento espiritual. Porque se a fortuna existe em nossos dias, é como prova e expiação. Jesus, quando encarnado, ele nos deixara o exemplo do auxílio através da moeda. É porque naquele tempo, naquele país onde ele vivia, não se conheciam ainda os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois, para que pudesse lançar como objetivo, né, a prosperidade em benefício da sociedade. E o Fernão diz assim: dai esmola, o tanto quanto for necessário. Dai esmola quando isto for necessário, mas tanto quanto possível, convertei em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Porque o homem se sente fortalecido interiormente de ganhar o pão necessário e levar o sustento para aqueles que estão sob a sua tutela, né? Qual pai de família que não vai se sentir bem, né? De levar um bom sustento, de dar um bom estudo para os filhos, né? Qual? Quem? Né? Qual pai de família que numa condição às vezes apertada financeiramente não deixa de comprar uma roupa boa, um sapato bom, às vezes para dar um benefício melhor para o seu filho, né? Isso é uma coisa que realmente comove o coração da gente, mas é o que nos localiza frente ao plano espiritual, o grau de elevação, né? Então, meus irmãos, ó, tanto na riqueza como na miséria, certo? É fundamental, né, o desprendimento dos bens terrenos. Eu pergunto para vocês, será que algum dia a casa bonita, a mansão impediu a aprovação? Será que o ouro faz o homem completamente feliz? Eu pergunto para vocês, qual for a maior fortuna de Chico Xavier? Qual for a maior fortuna dele? Já pensou? 400, mais de 400 horas, são 412 obras. Tem o nosso lar até psicografado em japonês. Eu tive a oportunidade de ver lá na divulgação do finado Oswaldo Cordeiro, que eu tinha amizade com ele, chegava a mandar o nosso lar para o Japão, escrito em japonês. Então, qual que era a maior fortuna? O que ele tinha de casas, de fazendas, de apartamentos? Tudo bem, ele era um missionário, né? Chico sabia, ele bem sabia, que a sua maior fortuna era a sua aproximação do Cristo de Deus. Era a sua doação de paz, de amor e de humildade
com que acolhia os pobres deste e de outros mundos. Né? Porque o Chico era uma criatura interexistente, né? Era uma criatura que trabalhava não só no plano físico, como também no plano espiritual. Aliás, nós somos interexistentes, não somos? Nós nunca paramos para raciocinar. Outro dia eu estava lendo, estudando, nós somos. Porque quando nós deitamos e dormimos, nós não desdobramos, nós não vamos ao plano espiritual. Alguns vão atrás da paixão, da festa, outros vão atrás do divertimento, outros vão atrás do estudo, do aprimoramento, do trabalho. Então isso é ser interexistente. À noite vai para o plano espiritual e de dia ficamos no plano aqui material. Agora a grandeza de Chico é incomparável, né? Será que alguém conseguiria escrever um livro de 216 páginas em 4 horas numa madrugada? Vocês já pensaram nisso? 216 páginas, psicografado em 4 horas. É um gigante, né? O que a gente sempre recorda lá é que o padrão vibratório é tudo, né, na vida, né? Assim como nós estamos em uma palestra aqui, o padrão vibratório, todos vibrando em uníssono, prestando atenção, é que vai formar uma luminosidade necessária para que os espíritos possam dar oportunidade de vir as ideias, os pensamentos e poder haver penetração no coração e na mente de cada um, de acordo com a necessidade. Às vezes o que eu falo para um, o outro entende de outra forma para que possa satisfazer o que ele necessita, né? E o Chico uma vez disse ao Adelino que ele iria desencarnar num dia que o país tivesse uma propensa alegria, né? E realmente ele desencarnou no dia que o país foi campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo. O povo não estava com tristeza, estava todo um plano de harmonia e se criou um ambiente necessário para que o plano espiritual pudesse acolher numa condição necessária. E assim somos nós, né? Se nós formos num velório e só lamentarmos, falar mal da criatura que desencarnou, falar mal dos parentes, ou ficar com aquela cisma, com aquela tristeza, nós não vamos auxiliar. Nós não vamos auxiliar. Né? Nós temos que pensar sempre que a melhor forma de auxiliar não é também ficar num prece maquinal, mas vamos ter bons comentários de paz, de equilíbrio, de amor, onde nós vamos auxiliar. Né? Então o padrão é tudo. Né? O padrão é tudo, né? Então, meus irmãos, o homem só tem por propriedade aquilo que trouxe e o que leva deste mundo: o conhecimento, os atos e as qualidades morais. Nem o corpo nos pertence. Será que nós somos donos do nosso corpo? O Chico pediu para nascer naquela condição, para reencarnar assim como não uma pessoa bonita. Ele pediu para reencarnar daquela forma. Aí depois o Emmanuel falou: não, põe uma peruca, senão vai complicar um pouco. Né? Então, quantas pessoas às vezes gostariam de ser lindas e não percebem que na realidade a beleza não está no corpo, mas a beleza está na alma, está no coração, está na expressão, no sentimento, está no bem, né? Está no exercício de satisfação que ela provoca nas criaturas que vivem ao seu lado. Né? Então, isso é importante. Né? Então, a única herança que acompanha o homem é o bem que ele houver feito na melhora da sociedade em que ele vive. Só isso irá nos acompanhar. Né? O Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: ó, todo bem que praticares em algum lugar será sempre o teu advogado por onde passares. Porque os Espíritos são a nossa testemunha. São a nossa testemunha, os nossos atos. Teve uma época que eu estava num trabalho mediúnico junto com ele. Eu era assistente. E um determinado tipo de espírito se manifestou. E ele era o coordenador do trabalho. O espírito já falou: poxa vida, patrão,
Eu tive com você o dia inteiro. Você teve em tal lugar de manhã, depois você foi em tal lugar, depois você foi em tal lugar e tal lugar. Citou 5 passagens no dia que ele foi. O Espírito que se manifestou na mesa. Então tudo bem que a gente fizer vai sempre nos defender onde nós estivermos, né? Não resta dúvida, né? Agora você vê hoje a gente vê a sociedade, né? É lógico, querendo a melhora, os políticos, querendo melhorar. Nós não temos que ficar criticando, mas nós temos até o direito de pleitear pela melhora, sem violência, né? Sem brigas, sem discussões, né? Sem julgamentos, né? Mas nós podemos pleitear algo melhor. Então hoje o pessoal está em crise, mas muitas vezes, né, esse consumismo que nós vivemos, nós vemos um consumismo, não é verdade? Minha esposa faz uma lista, vai no mercado lá, traz outra. Vai com aquela lista lá, escrita certinho, ó, isso aqui é o que nós vamos ter que trazer. Aí chega lá, vem um monte de coisa a mais. Então, nós ainda não aprendemos. Já falo, nós estamos necessitados disso, então nós vamos lá, nós vamos comprar isso. Então, nós vamos gastar aqui. Mas que é bom comprar, é bom, né? Fala a verdade. Então, por muitas vezes, quando o salário fica curto, para suprir a nossa necessidade, não o nosso supérfluo, né? Nós aguçamos o nosso orgulho, os nossos sentimentos, né? A nossa vaidade, e nós fazemos greve contra o salário. Mas nós mal paramos para pensar, olha só, se os nossos rins, se o nosso fígado, se o nosso estômago, se o nosso coração resolvesse fazer greve contra nós, que nós não oferecemos nenhum salário da gratidão a eles? Será que nós levantamos de manhã e nós percebemos, agradecemos a Deus? Puxa vida, eu tive uma noite, olha, acordei, é um novo dia. Eu consigo mexer os meus braços, minhas pernas, raciocinar, eu tenho trabalho pela frente, né? Quantas pessoas hoje gostariam de poder acordar e ter essa bênção, mas a gente não lembra. Só quando a gente vive a crise da doença, da enfermidade, é que a gente se lembra que a gente tinha saúde. Esse é o nosso problema. Nós não lembramos dos valores que nós temos nas mãos, da condição involuntária de tudo trabalhar na condição certa. Nós ingerimos um alimento, o nosso corpo separa o que é bom, aproveita. O que não é bom, nós jogamos fora. Olha que bênção. Nós temos o direito de ver e de enxergar, mas cabe ao nosso livre-arbítrio como enxergar. Né? É fantástico, né? Nós temos muitos recursos na mão, nós utilizamos muito pouco, né? Então, meus irmãos, ó, a verdadeira propriedade é o que trazemos dentro de nós, e dependerá de nós mesmos sermos mais ricos ou mais pobres, felizes ou infelizes. Jerônimo de Mendonça Ribeiro foi um discípulo de Chico Xavier e ele morava em Cuiabá. E tem uma frase que ele deixou que dizia assim, ó: somos libélulas presas às lagartas das imperfeições, mas logo mais no amanhã seremos surpreendidos pela metamorfose do túmulo, onde transformar-nos-emos em borboletas voadoras, felizes ou infelizes, conforme o que houvermos feito de nossa vida terrena. Olha só, ele comparou a vida a uma borboleta, né? Que é um casulo, a lagarta, sabe? E vai ser exatamente. Porque seria bom, o Emmanuel fala, acho que em fonte viva, ele diz assim, o importante é transformarmos o túmulo desta vida no berço de outro. Mas é difícil. É difícil. Então, meus irmãos, é hora de nós pensarmos o que realmente interessa para a cultura, né? Em todos os valores que podem nos trazer um enriquecimento da nossa alma, do nosso espírito, né? O Emmanuel, nesse livro mesmo, nessa lição,
somos de Deus. No livro Vinha de Luz, ele fala dos recursos que nós temos dentro de casa, dos recursos que nós temos dentro de nós. Nós temos a condição de trabalhar pelo semelhante, não temos? Pelo bem. Quando nós trabalhamos pelo semelhante, né, isso revoluciona o nosso mundo. Pode ser qualquer tipo de trabalho. É que nós sempre viramos, vamos fazer a caridade, vamos. É ir para o centro. E do centro sair para uma visita, ou fazer soco, ou fazer isso, aquilo. Mas a caridade, na realidade, dessa escola que nós frequentamos, quer nos mostrar a caridade lá dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. Né? Porque lá é a condição de resgate que nós nos propomos a fazer. Tudo bem, o centro também é, mas o centro, a primeiro plano, é uma escola. É uma escola que vai nos ensinar a sermos cristãos melhores. Né? Então, não é fácil. Então, quando nós trabalhamos do bem, quando nós visitamos uma pessoa doente, uma doença difícil, o que isso nos traz? Tem pessoa que não consegue, tem pessoa que chega lá, se sente mal, mas na realidade, quando nós visitamos a dor do outro, nós vamos perceber que a nossa dor é menor. Os nossos sofrimentos são menores. Tem um rapaz eu visitei um rapaz lá, questão de uns 13 anos. Ele era caminhoneiro e uma determinada noite ele bebeu um pouco a mais, ele dormiu em cima do caminhão. E ele acordou assustado, rolou, caiu e feriu a medula e ficou tetraplégico. Aí de ficar numa cama ele definhou as mãos. Aí veio o excesso de açúcar, a diabetes, então ele teve que amputar a perna. Então a gente visita ele lá, ele sempre lembra do aniversário do acidente dele. Sempre lembra. Então a gente vai lá, conversa, ele é palmeirense, ixi, fala desse time, do jogador, mas diverte esse cara. E ele não vê o dia que nós vamos lá. Então ele mora num cortiço, num fundo, onde ele mora na casinha da esquerda e a casinha da direita fica livre. Né? Mas ele tem um irmão, mas o irmão bebe. O irmão de beber muito, a diabetes também atacou, ele já está cego. E as irmãs dele não querem saber deles. Não querem saber, não cuidam. Né? E ele tem sorte que ele recebe a aposentadoria dele, que foi aposentado. Antes o irmão ocupava tudo no barzinho. Mas agora é tudo direcionado. Então agora ele conseguiu com uma moça do lado, que mora de graça, no casebrezinho do lado, e entrou, cuida deles, dá banho neles, faz a comida, limpa a casa, enfim, dá um sustento. Eles não aceitam, eles não aceitam ir para um asilo, né, para uma casa de repouso, eles não aceitam. Né? E a gente está sempre visitando. No Natal eu fui lá, levando uma comidinha para eles, de vez em quando eu vou lá. Tem que levar sempre lençol velho, porque o irmão não tem paciência, o irmão limpa ele e joga de novo. Não tem outro jeito. Você já pensou levar uma vida inteira, 22 anos, foi para 23 anos, só cuidando do irmão? Não é possível, né? É um resgate de trás lá, meio violento. Né? E ele passa numa boa. Né? Então no Natal nós fomos lá levar uma comidinha para ele. E ele chora. Tem dia que a gente chega lá e está alterado no álcool, ele chama a gente de pai. Ô pai. Ele tem esse costume. Ele perde, chama a gente de pai. E no Natal, a vizinha dele, a moça que cuida deles, ela foi passar com a família. No Natal, já fazia 4 dias que ele estava lá, ele estava 4 dias sem tomar banho. Vocês já pensaram? Com sonda, não tem como ir no banheiro. Vinha um amigo lá de fora, do quarteirão, às vezes levava ele para o banheiro, limpava ele, não era fácil. Né? E no Natal, nós chegamos com a comida lá e ele virou e falou: posso pedir uma coisa? Virou para mim. Eu disse: pode, cara. Ele falou: você me dá um banho? Só um banho? Ele só queria um banho. Então essas coisas deixa a gente e fala: puxa, eu não tenho problema na minha casa.
problema, eu sou feliz. Sou feliz com os meus filhos, com as dificuldades todas, com as brigas, com as incompreensões, né? Então, quando a gente vê a dor do outro, a gente diminui a nossa dor, a gente diminui a nossa enfermidade, tem mais aceitação das nossas doenças, das nossas limitações, das nossas enfermidades. Então, quem trabalha no bem, tá certo? O bem vai impulsionar a diminuição das dores, que vai criar o suporte para nós termos a aceitação das enfermidades, nos preparando assim para o desencarne, um desencarne melhor. Porque o dia em que nós estivermos preparados para desencarnar, nós vamos renascer do outro lado. Nós vamos transformar esse túmulo de hoje no berço do amanhã. Porque ninguém ficará sem prestar contas, a contabilidade da vida, que saberá ruir a nossa organização física no tempo certo, no espaço exato. E a contabilidade divina nos cobrará através da nossa consciência. Que fizeste dispenseiro e fiel dos bens que te confiei? Que fizeste da vossa saúde, do vosso corpo? Que fizeste do vosso lar, dos vossos filhos? Que fizeste dos vossos amigos? Que fizeste dos vossos inimigos? Que fizeste do vosso conhecimento? Porque estudar a doutrina não é difícil, mas vivenciar a doutrina. Chico Xavier psicografou 400 obras, mas ele viveu as 400 obras. Se fosse fácil liderar, Jesus Cristo teria nascido lá em Roma. Já pensaram nisso? Por que não ter nascido no Império Romano? Seria fácil ele dominar. Dominaria o planeta. Mas não, ele preferiu nascer em Nazaré, bem longe, porque na realidade ele precisava vivenciar a mensagem dele. Ele tinha que pôr em prática aquilo que ele falava, pôr em exercício aquele exemplo que ele deixava, senão ele não teria vivido tanto tempo como ele continua vivendo conosco. São 2000 anos. E olha que Maria de Nazaré, na época, na Idade Média, foi tão mais idolatrada quanto Jesus, né? Na Idade Média, o pessoal fala que o pessoal cultivou uma mariolatria. Ela era muito querida, né? Então, meus irmãos, nós encontraremos a verdadeira propriedade quando nós encontrarmos Jesus dentro de nós. E de que maneira encontrar Jesus? Nós encontraremos Jesus em todos os lugares deste universo. Nós encontraremos Jesus como a princesa encontrou. Nós encontraremos Jesus no sol, nas flores, na bênção de cada dia, amando assim a natureza e os animais, na divisão do pão, no calçado da veste, na palavra amiga, na caridade que praticamos, sem nada exigirmos dos outros, mas tudo exigirmos de nós mesmos. Pois, vivendo assim, abriremos aos poucos as portas para a paz de espírito, pois doando paz e amor aos outros, estaremos vivendo de tal forma que Jesus encontre dentro de nós um espaço para ficar. Jerônimo Mendonça dizia assim: nunca ninguém fora tão rico quanto ele, que não tinha uma pedra aonde reclinar a cabeça, que nascera num estábulo entre os animais, que vivera humildemente com seu roupão, pouco falara, mas muito exemplificara. Quando nos pedir o amor, lhe oferecemos o ódio. Quando nos pedir o entendimento, lhe oferecemos a discórdia. Quando nos pedir a água, lhe oferecemos o fel. Mas se despedira do mundo entre dois ladrões, numa tarde de sol, numa lasca de madeira, num morro empedrado e triste. Mas nunca ninguém dera tanto à humanidade quanto ele, Jesus. Então tem uma frase do Emmanuel que ele diz assim: na vida não importa aquilo que temos, nem tanto importa aquilo que somos, o que importa é o que fazemos de nós.
Que Jesus nos abençoe a todos.